Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é um podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 164 e recebemos a professora Isis Aparecida Conceição para a conversa sobre teoria crítica racial. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site. O endereço é filosofiapop.com.br. Nós sempre divulgamos textos, notícias e publicações nas redes sociais. Então vale seguir nossa página no Facebook, no Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Tem alguma sugestão? Quer falar com a gente? Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. O podcast Filosofia Pop é um projeto independente. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo no site Catarse, em que você pode contribuir como assinante, com valores a partir de R$ 5 mensais. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. Se você gostou do episódio, não deixe de compartilhar, comentar. Ajude a gente a alcançar mais gente nesse trabalho de tentar traduzir o melhor no mais comum. Vamos então para a nossa conversa com Isis Conceição sobre a teoria crítica racial. Hoje eu converso com a professora Isis Conceição, ela fala direto de Salvador, e eu vou começar perguntando para ela sobre o que é a teoria crítica racial, agradecendo a participação dela, e que é um diálogo há muito tempo esperado e há muito tempo negociado também. Bom dia, a todos que estão ouvindo. É um prazer, a gente continuar trocando, Marcos, sempre bom. E vamos um pouco trazer o que seria a teoria crítica racial, enquanto uma escola de pensamento que se origina no curso de Direito. E agora dialoga com outros campos, até pela natureza do curso de Direito nos Estados Unidos, Como a gente conversou de ser uma pós-graduação, não ser uma graduação. Tem o aspecto da história, que a professora Kimberly Crenshaw sempre conta, referente ao processo de ativismo acadêmico do professor Derek Bell Jr. Ele é autor de um livro clássico que chama A Raça e a Lei, Race and the Law. Ele era um advogado da Associação Negra, pelos Direitos Civis, e também atuava como professor de Direito, tentando produzir um direito antissegregacionista, antirracista, porque nos Estados Unidos, naquele período, ainda eram políticas de segregação. E, como um professor bem-sucedido, ele desenvolveu uma carreira em Harvard, e foi o primeiro homem negro, o primeiro negro, na verdade, a se tornar professor titular de Harvard, da Faculdade de Direito de Harvard. O que acontece é que depois de um período, quando outros dois professores negros também foram titularizados em Harvard, na Faculdade de Direito, o professor Derek Bell começou a questionar se não seria titularizada uma mulher negra, porque o processo de promoção de diversidade não pode ser informado por negociações tokenistas, que só tenha representantes convenientes aos grupos que subalternizam, mas que não promovam a diversidade
consistente, verdadeiro. Aí é bem interessante, às vezes eu trago nas palestras o vídeo do Barack Obama apresentando o Derek Bell. Por quê? Porque o Derek Bell saiu em licença. Ele tirou um pedido de licença dizendo que não iria voltar para Harvard enquanto Harvard não titularizasse uma mulher negra. E no processo que os alunos começaram a fazer greve também para apoiar essa postura do professor Derek Bell, o presidente da revista de direito era o Barack Obama. E o Barack Obama apresentava o professor Derek Bell para os outros discentes, né, para apresentar a pauta dele. O professor Derek Bell saiu em 2 anos de licença. Nesses 2 anos de licença, não aconteceu a titularização. Ele acabou se desligando da Faculdade de Direito de Harvard, ele se aposentou na Faculdade de Direito de Nova York, né? E não voltou. E eu não sei se tem alguma mulher titular na Faculdade de Direito de Harvard. Nesse contexto do professor Derek Bell sair, existiam muitos alunos negros que iam para Harvard na esperança de estudar com o professor Derek Bell, porque eles tinham o undergrad, eles já tinham uma formação em estudos africanos, em sociologia, em psicologia, eles queriam fazer direito, mas direito com esse viés de direito racial, né, de justiça racial, de direito antirracista. A professora Kimberly chega no ano que o professor Derek Bell não está lá, que ele está em licença, que ele saiu. E não só ela, mas muitos outros dos autores que são conhecidos como os seminais da teoria crítica racial. Eles chegam nessa faculdade de Direito de Harvard, não encontram um professor que daria a disciplina de raça e a lei. A faculdade de Direito de Harvard oferece que um professor branco dê a disciplina, a raça e a lei. Eles insistem que vocês querem um professor negro ou vocês querem um professor qualificado? Como se fosse uma relação excludente, né? E se o professor é negro, ele não é qualificado, e se ele é qualificado, não é negro. Que foi uma falácia que os alunos novatos de Harvard imediatamente identificaram. O que eles fizeram? Eles fizeram uma escola de verão. Uma escola de verão, convidaram os professores que já eram conhecidos por trabalhar raça e a lei para dar um curso para eles, né, para compensar o fato de que eles não estavam tendo aula com o professor Derek Bell. E nessa escola de verão você tem como aluno a professora Kimberly, você tem o professor Kendall Thomas, você tem vários dos professores que são identificados, né, como os autores seminais, participando como alunos. E nessa escola eles articulam esse grupo de pesquisadores, né, contra-hegemônicos, contra-colonialistas, antirracistas no direito. Tem essa história que a professora Kimberly sempre conta, de como ela entrou na Escola de Teoria Crítica Racial, que está nesse contexto, né, nesse momento histórico de afirmação da tendência doutrinária que o professor Derek Bell tentou construir. É claro que tem também a dinâmica dos alunos que estavam estudando teoria crítica do direito e se deparavam com a insuficiência, né, da ausência do debate racial na teoria crítica do direito, que eram esses alunos, né, que estavam em Harvard destacadamente. Essa é a história que chega até mim, né, via a minha co-orientadora, né, uma das minhas mentoras, que é a professora Kimberly. Eu acho que é isso.
Eu acho que aí, como você disse, essa história que chega até mim, e para chegar até você, eu vou te perguntar como que você entrou em contato com a teoria crítica racial, né? E qual a sua relação, o seu diálogo com ela? Eu sou uma pessoa obcecada por melanina, né? Meus pais são pretos, né? Os dois vêm de famílias da Bahia, que é um estado preto. Tá, eu nasci em São Paulo, né? Num bairro que é um bairro tradicionalmente preto, porque as pessoas negras primeiro foram para a Zona Norte, e da Zona Norte elas atravessaram o Rio para a Zona Leste, mas é, os pretos mais velhos ainda estão na Zona Norte. E eu sempre procurei, quando eu entrei no curso de Direito, pessoas pretas, né? Para ter, por mais que eu seja reticente com esse negócio de representatividade, role models, né? Porque não é tudo, mas é importante sim, né? Eu só não quero ter que carregar esse fardo de ser a imagem emblemática, né? Mas eu reconheço que eu procurei imagens emblemáticas porque eu precisava me alimentar disso. Então, na graduação na Unesp, eu já entrei interessada em pesquisar a questão de raça e direito, né? Eu, no primeiro ano, já publicava Discriminação Racial e Sistema de Justiça Criminal. Era um artigo do professor Ed Silva Júnior, que eu vi na revista Raça Brasil, e eu cheguei na faculdade já, né? Eu sei o que eu quero pesquisar. E no processo da minha formação, eu fui apresentada pelo Rui Portanova, que é um desembargador da teoria crítica do direito do Sul, direito alternativo, né, para o Ed Silva Júnior. O Ed Silva Júnior me acolheu maravilhosamente, me apresentou para a professora Eunice Prudente, e eu continuei lendo, pesquisando no Brasil sobre a questão raça e direito, né? Li também os sociólogos que faziam pesquisa na área, porque no direito ainda não tinha muito. Isso é fim dos anos 90, começo do 2000, né? Aí o que acontece? Eu me formo e vou para São Paulo fazer a especialização e o mestrado na USP, né? Saio de Franca e vou para a USP na capital. E no processo de fazer a especialização e após, eu sei que a professora Kimberly Crenshaw está visitando São Paulo com os alunos dela da UCLA. E fui, mais uma mulher negra, professora de direito, referência, né? Eu quero conhecê-la. Eu já falava inglês, eu lembro que na época até a professora Kimberly, eu cheguei para conversar com ela e ela falou assim, o seu inglês é melhor que o meu português, então a gente vai conversar em inglês. E aí eu fui conversar com ela explicando qual era o meu objeto de pesquisa, que eu estava pesquisando discriminação racial no sistema de justiça criminal ainda no mestrado, né? E o que ela poderia me sugerir. E a professora Kimberly me apresentou a teoria crítica racial, ela me apresentou os outros autores, ela me convidou via Educafro, né, para participar do curso de verão de teoria crítica racial, e aqui eu falo, né, despejou xerox em mim, despejou livro, artigo e xerox em mim. Então, a teoria crítica racial eu fui conhecer enquanto ter domínio da escola, eu já estava na especialização e no mestrado, né, quando eu conheci a Kimberly. Mas a pesquisa sobre justiça racial, sobre a raça, né, as pessoas de melanina acentuada, como falam no filme do Lázaro, no direito, isso já era meu interesse de pesquisa desde quando eu entrei
desde antes de entrar na faculdade de Direito, e quando eu entrei, continuou sendo. Mas a teoria crítica racial me foi apresentada pela Kimberley em 2006, 2007, e destacadamente 2009, quando ela me convidou para fazer o curso de verão na UCLA. Eu acho muito interessante quando você pega as narrativas sobre momentos de emancipação e coloca no motivo da teoria crítica e você mostra os pés de barro dos movimentos de emancipação também, né? Os momentos em que a luta dos direitos civis consegue resultados, você vai entender por que esse resultado acontece, né? É a teoria crítica racial que aponta e é o professor Derek Bell, que dentro do movimento de direitos civis indica quais as insuficiências desse momento do movimento de direitos civis. É exatamente por isso que a teoria crítica racial se destaca da teoria crítica do direito, no sentido de trazer a raça e trazer a raça de uma forma mais contundente, no sentido de não negociação para subalternização, né, mas inclusão verdadeira, né, das pessoas que estavam sendo segregadas. É da teoria crítica racial, não é meu, não. Não, eu ia puxar para sua tese dessa comparação que você fez entre os sistemas judiciais brasileiros e norte-americanos, né? E sua tese ela já está completando uma década, né? A E, dissertação, acho é, que é dissertação, né? Deixa eu 2014, ver. 2014, a Ah, tese Caraca, me lembra 2014. que já vai fazer 10 anos que eu defendi o doutorado, cara. É, ano, Eu já tô tá. achando que vai fazer uma década que eu defendi o mestrado, Não, já fez tá bom. tempo. Vamos ser bonzinhos. 2014, vai ter 8 anos, né? Mas o que chama muita atenção é a gente pensar que esse ano é o ano da revisão da questão das cotas, né? E o tema que está nela é muito pungente, né? Como é que você. Eu queria que você faça um pouco dessa comparação que você fez, né? Pelo menos um pouquinho, para a gente sumarizar a tese para o pessoal ir atrás. Então, a tese que enfim, assim como a dissertação, o processo de escrita é horrível, né? Porque como eu pesquiso sozinha, né? No Brasil não tem pessoas, né? Muitas pessoas ainda. E quer dizer, eu sou uma pessoa que se isola, né? Mas também eu não consigo achar muitos interlocutores, nem sempre sobre essas coisas. Então, tanto a escrita da dissertação teve como interlocutores privilegiados uma galera do RI e uns antropólogos, mais do que gente do direito, mas a escrita da minha tese foi toda em diálogo com o pessoal da UCLA, porque eu já tinha feito o mestrado lá. Que para mim foi muito norteador, tanto do meu tempo pesquisando em Los Angeles, quanto aqui no Brasil escrevendo a tese, eu estava em Brasília quando eu terminei de escrever, foi o princípio de convergência de interesses do professor Derek Bell, que a gente observava muito durante as aulas de teoria crítica racial, que esse princípio de convergência de interesses, ele tenta sempre lançar o olhar atento ao limite do aparente processo de inclusão. Então, o professor Derek Bell, na convergência de interesses, ele fala: a inclusão vai acontecer, mas ela vai ser subalterna. Né? Você vai ter uma política, mas você vai ter uma política que não vai ser uma política significativamente transformadora, uma reforma racial. Né? E nos Estados Unidos, a gente teve isso e é visível já no julgamento do Brown versus Board, que é celebrado, e é isso que eu trago. O Brown versus Board ele é celebrado como o fim da segregação. Tá, acabou a segregação, mas não acabou a política de discriminação e subalternização. Né? Acabou só a segregação.
e nas escolas. E o Brown versus Board 2, porque ninguém resgata esse julgamento complementar do Brown versus Board, porque o Brown versus Board 1, ele fala, tem que acabar a segregação. E aí eles entram com embargos de declaração, poderia ser assim, e falar assim, mas vai acabar com a segregação como, Suprema Corte? E aí a Suprema Corte fala assim, vai acabar da forma apropriada e mais rápida possível, no julgamento 2. Ou seja, corte, tribunal não faz política pública. Aí o pessoal fala, então vamos pensar as políticas públicas. Implementam cota. Sobe para a Suprema Corte, cota não pode. Aí implementam política de pontuação pelo pertencimento racial. Aí a Suprema Corte fala, política de ponto por pertencimento racial não pode. Aí eles falam, mas então a gente vai lançar um olhar para garantir a não segregação, a diversidade. Aí tem alguns estados hoje em dia, nos Estados Unidos, e inclusive alguns trechos de julgados da Suprema Corte que falam, olha, nem seria interessante vocês observarem a raça para a promoção de diversidade. Então, assim, o que eu trago na tese é como o Brown versus Board, que é celebrado, que é o que a teoria crítica racial traz, né? Como o Brown versus Board, que é celebrado como o fim da segregação, foi só o fim da segregação, não foi o fim do racismo, né? Do sistema de subalternização de pessoas pelo pertencimento étnico-racial. E o Brown versus Board, as políticas, todas as políticas que tentaram implementar a recomendação de acabar com a segregação, não foram aceitas pela Suprema Corte com o decorrer do tempo, né? Nos Estados Unidos, eles vendem que o Brasil tem uma legislação de cotas. O que a gente tem de cota social, porque a cota racial é subsidiária, né, na nossa legislação federal. Cota racial você tem na UERJ, você tem na UNP, né? Você tem, acho que na Federal do Paraná, se não me engano, na Estadual de Maringá, mas na legislação federal a raça ela é subsidiária, né? Você tem um recorte socioeconômico e dentro desse recorte socioeconômico você tem a raça. E isso já é um ponto de interrogação se a gente teria realmente cotas raciais. No entanto, eu acho que também é uma vantagem, porque as pessoas que afirmam que existe cota racial no sentido de querer desconstruir a política de cotas, não tem objeto, porque não tem cota racial verdadeiramente, é uma cota subsidiária. Então, na verdade, não seria, uma cota subsidiária, está dentro da cota socioeconômica. É claro que a gente poderia aprofundar o debate, transformando cotas paralelas, né, racial e socioeconômica, porque o fato de uma pessoa negra não ser pobre, extremamente pobre ou miserável, não significa que ela não vai encontrar o ciclo repetido de desvantagens competitivas, né, que o ministro Joaquim Barbosa trouxe como conceito, né, de expressão das dinâmicas de racismo estrutural, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma vantagem, né, as cotas raciais incluídas dentro do subsidiário das cotas socioeconômicas também desautoriza todo esse discurso que o pessoal faz de que tem cota racial, tem que tirar cota racial, porque no núcleo duro não tem, né, na lei federal que está fazendo 10 anos agora, não tem cota racial.
Eu não sei se eu consegui me fazer entender nessa tese subsidiária, que está também na tese de 2014. Não, a gente sabe disso porque a USP, né, a filosofia da USP é um dos lugares resistentes à questão da cota racial, né? Então, eu vou comentar isso para fazer essa homenagem ao pessoal da filosofia da USP que continua resistindo. Um salve para a filosofia da USP. Tipo, a filosofia da USP continua sendo o lugar reaça da Mas bagaça. sabe que o Largo São Francisco foi também muito difícil. Eu lembro que quando eu entrei lá em 2005, né, que eu entrei para fazer a especialização, em 2006 eu entrei no mestrado, mas como eu já estava antes da especialização, eu já estava no processo de acompanhar a implementação de políticas afirmativas promovidas pela Fundação Ford na abertura da pós-graduação de Direitos Humanos. E era isso, né? O pessoal lá insistia em dizer, ó, isso aqui não tem cota racial aqui, não é cota racial, mas era um receio também da faculdade de que fosse identificado que a faculdade estava implementando algo ilegal. Né? Depois veio a decisão do nosso STF dizendo que é constitucional, né, a implementação de políticas informadas por raça, mas naquele tempo a Fundação Ford já estava financiando uma área de pós-graduação, exigia, né, que tivesse políticas afirmativas para a pessoa desprivilegiada socioeconomicamente, para pessoas com deficiência e afrodescendentes e indígenas. E naquele comecinho de implementação também foi o mesmo desgaste, né? Que eu acho que tem em vários outros lugares, assim, tem pessoas que não querem pelos mais diversos motivos, seja porque são contrários às políticas de ações afirmativas, às políticas reparatórias, mas também tem pessoas que não querem implementar porque estavam com medo de que fosse identificado como uma violação à Constituição, né? Então, eu lembro que o professor Comparato escrevia dizendo é cota, sim, escrevia artigo dizendo é cota, sim, é cota para negro, tem, e os negros devem prestar. E tinha professor dentro do Largo dizendo, professor até conhecido por ser democrático, progressista, atuante durante o período da ditadura, que falavam, não, eu sou contra as cotas para negros e não pode ter cota. Então, assim, ficar velho tem esse ponto, né, de ter assistido a história acontecer. E o pior é lembrar. É isso. Não, você não precisa lembrar. Eu tô dizendo, o pessoal da filosofia da USP continua nessa, assim, são raízes gregas, raízes Como se os gregos aristotélicas. tivessem sido formados por eles mesmos, né, e Pois não é, pelos pensadores africanos, mas enfim, bora lá. vamos lá. Você já indicou a necessidade de limpar o terreno, sistematizando conceitos, né, Uhum. para pensar a teoria crítica racial no Brasil. Eu vou te perguntar sobre alguns conceitos que você tratou no artigo: raça, preconceito, discriminação direta, indireta, Uhum. privilégio branco e branquitude. Só isso que eu quero que você explique. Vou contar de novo, né? Eu trouxe até num artiguinho que eu publiquei recentemente, né, numa homenagem ao professor Laffer, de novo as minhas referências em antropologia comparada, né, que é o professor Carlos Moore e o professor Jacques Desqui, né, que foi orientando do Kabengele no doutorado. É uma professor um é um professor africano e o outro é um professor cubano, né? O Jacques Desqui, ele é oriundo do Congo, eu acho, ou de Ruanda, né? Mas é algum país africano francófono que fala francês. Eu não lembro agora qual. Mas o professor Jacques Desqui, assim como Carlos Moore, já moram no Brasil há tanto tempo que brasileiros.
Então, para pensar o racismo, não como categoria jurídica, né? Porque como categoria jurídica a gente tem nas declarações da ONU, né? Que é todo tratamento desigual informado pelo pertencimento racial, né? Todo tratamento desigual, desvantajoso, etc., informado pelo pertencimento racial. Mas a construção sociológica e um pouco psíquica, né, que informa as bases de interação social, eu trago do Jacques Pesquet e do Carlos Moore, né, que é esse sistema de estranhamento do diferente e de concessão de características morais e psicológicas a partir da aparência física de uma pessoa, traços físicos de uma pessoa. Isso foi científico, né? E depois descobriram que não tinha bases científicas, mas já era tarde demais. A sociedade já tinha comprado essas ideias, né, de que traços físicos são indicativos de características morais e psicológicas, e aí é o que a gente tem nas dinâmicas de interação social. Por isso que se fala, né, que as raças são uma construção social, não existem biologicamente. É verdade. Não existem biologicamente, elas só existem nesse caldo social. Então, a questão do racismo está nisso. No aspecto de socioantropologia, é essa crença de que traços físicos vão me indicar elementos morais e psicológicos da pessoa. No âmbito normativo, eu me reporto aos documentos internacionais. Porque será, né? Porque o Brasil não tinha, como dizia o nosso representante do governo brasileiro, quando aprovaram a Convenção de Combate ao Racismo e Eliminação da Xenofobia, o Brasil não tem esse problema. Então, é desse lugar que a gente vem, da negação das dinâmicas de subalternização racial. Então, acho que racismo sociologicamente eu me reporto a Carlos Moore, Jacques Pesquet e essa construção histórica, né, que informa a sociedade. Normativamente, me reporto aos documentos das Nações Unidas. Eu costumo sempre brincar naquele negócio do preconceito e discriminação, né? E também um pouco porque é da formação que o professor Edio Silva me passou e isso me marcou e faz muito sentido. Talvez por ele ser um advogado, né? Constante atuação técnica, né? Como advogado. Preconceito é a ideia pré-concebida, né? E está no âmbito das ideias. O Estado não consegue controlar sua mente ainda. Né? Então, existe um esforço que você pode fazer no âmbito de educação, de sensibilização, para desconstruir preconceitos, mas o que se passa na sua mente não dá ainda para ver, mas a conduta, a discriminação, ou seja, a conduta informada por essa crença que está na sua mente, isso o Estado consegue observar. Então, e aí essa discriminação vai negar direitos ou não vai negar direitos? Porque qual é a definição de racismo? A negativa de direitos informada pelo elemento de pertencimento, né, étnico-racial. Então, e o que são direitos? É direito à saúde, direito à educação, direito à vida saudável, digna, né? Direito à não violência, né? Não violência moral, não violência física. Eu sempre fazia essa brincadeira que eu ainda me divirto muito. Se eu tô numa balada e o Brad Pitt agora nem tanto, né? Porque o Brad Pitt já tá tão velhinho quanto eu.
Mas se o Brad Pitt chegasse na balada e eu falasse, não quero ficar com você, é uma discriminação informada pelo aspecto é, físico, né? Mas eu não tô, ele não tem direito constitucional a ser feliz no amor, que é também uma coisa que a minha professora de direitos difusos falava e eu adorava. Ele não tem direito constitucional a ser feliz no amor. Ele tem direito constitucional ao trabalho, à saúde, à educação. Né? Então, se eu olho e falo, não, eu não vou ficar porque o cabelo desse cara é muito amarelo e tal, eu estou discriminando ele, mas isso não entra no racismo. Vai entrar na discriminação racial relevante para o direito se eu ofereço, como no caso Simone Diniz, uma vaga de babá e falo que não vou contratar pessoas que sejam negras, porque o direito constitucional ao trabalho sempre esteve declarado, não só nas declarações internacionais, mas também na Constituição. Eu não sei, e isso entra na distinção entre preconceito, discriminação relevante e discriminação não relevante. Né? Então, o preconceito está no âmbito das ideias. Né? Todo mundo tem uma ideia preconcebida sobre algum lugar. Mas quando a sua conduta é informada por essa ideia preconcebida vai implicar em negativa de direitos, aí a gente está no âmbito do que é de interesse da teoria crítica racial, da teoria antidiscriminatória e do antirracismo. Acho que isso já trabalha preconceito, a discriminação e o racismo. Você me falou de branquidade e branquitude. Eu trago branquidade como identidade branca, né? A construção que existe, né, no caldo de sociedade, que não é explicitada, mas que existe, né, uma identidade de pessoa que se acredita superior, que se acredita intelectualmente superior, que sabe que é privilegiado nas dinâmicas de interação social. Os mendigos brancos, os moradores de rua brancos, eles sabem que eles podem entrar no shopping para usar o banheiro e que os moradores de rua negro não podem. Isso é o privilégio relacionado à identidade branca, ou seja, o morador de rua branco, ele sabe da identidade branca dele. Né? Já a branquitude é um movimento, né, de afirmação da superioridade da identidade branca, que tem privilégios e eles tentam justificar esses privilégios a partir da ideia de que a identidade branca seria superior. Essa é a forma como eu trago, e até eu explico. Existiu o movimento de negritude, que é um movimento de afirmação da identidade negra, afirmação positiva da identidade negra. Pensando até a questão de etimologia, o movimento de branquitude é um movimento que afirma a identidade branca. Né? O que acontece é que socialmente a gente tem essa construção de que a identidade branca detém privilégios como reflexo do colonialismo, né, e das ideologias científicas de subalternização da diáspora africana e da diáspora asiática também, e dos nativos, né, das Américas. Então, branquidade como identidade branca, e que é você ser ciente do ser branco, né? Eu sou ciente de que eu posso entrar no shopping para usar o banheiro, o toalete, e que a outra pessoa que não é branca tem a mesma situação socioeconômica que eu, mas não consegue, a segurança não deixa. E o branquitude como essa construção de ideia da identidade branca como superior. Acho que é isso, branquitude, branquidade, preconceito, discriminação relevante, né? Discriminação não relevante, racismo
normativamente, e racismo com essa base desses antropólogos que eu me referencio. O professor Carlos Moore dava aula na Educafro várias vezes, e em São Paulo também, na Secretaria de Educação de São Paulo, e o Jacques Teschi também foi professor da Federal Fluminense por muito tempo, um professor referência também. É isso. Tem um conceito que você utiliza que eu acho que entender ele ajuda a entender um pouco da sua atuação, que é a ideia de tokenismo, né? E que a gente pode, eu acho que, de certa forma, se aproxima do conceito de visibilidade segregada do Stuart Hall, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia de tokenismo, porque eu acho que é muito interessante pensar como a ascensão de algumas pessoas aos lugares de visibilidade não é suficiente para transformar o sistema como um todo. Pode ser mais conservador do que qualquer outra coisa, né? Sim, sim, eu usei na minha dissertação muitas autoras feministas, né? Interessante até, porque eu não conseguia achar aqui no Brasil, e também a produção teórica nos Estados Unidos é, é muito mais comprometida nessa atuação política do que de produção de teoria, né? Eu gosto de teoria e tal. E o tokenismo que eu identifiquei, né, num artigo dessa autora até, e ela tentava explicar como mulheres conseguiam chegar em postos de liderança, né, estavam chegando em postos de liderança, e as instituições não mudavam, né, as instituições continuavam a ter a mesma dinâmica. Então, eu não conheço esse conceito do Stuart Hall. Depois, por favor, escaneie as páginas e me manda, Marco. Mas a ideia do tokenismo até me recorda uma coisa que uma ativista que eu simpatizo muito do Rio de Janeiro falou, que os espaços têm que ser ocupados, mas não podem ser ocupados por qualquer pessoa. Tem que ser ocupado por uma pessoa que tenha consciência, né, de si e da população negra. Do contrário, o que você vai ter é uma imagem emblemática, mas a instituição funcionando do mesmo jeito, né? Essa imagem emblemática, acho que até por isso que eu tenho essa coisa com representatividade não é tudo, não é tudo, né? Você pode ter o token, né? Que é a pessoa que você coloca no espaço e às vezes até num cargo de liderança, né? Como várias mulheres conseguiram entrar em cargos de liderança, mas isso não muda a lógica de funcionamento da instituição, a lógica de funcionamento discriminatória com impacto desproporcional, né, das instituições, porque instituições e estruturas você só consegue perceber que acontecem práticas discriminatórias pela lente do impacto desproporcional. Então, você pode ter Aí a pessoa fala, nossa, mas como pode ser? Esse país tem uma mulher presidente e ainda assim os índices de violência contra a mulher são tão irracionais que você tem pessoas fazendo adesivo de carro com a imagem da presidente sexualizada, né? Sofrendo violência sexual. Então, o fato de você ter uma figura emblemática não é um indício de que a instituição mudou, é um indício de que tem uma figura emblemática lá. Né? O indício de que a instituição mudou é você não ter os dados de impacto desproporcional, é você não ter a naturalização da violência moral, da violência física contra um determinado grupo. Eu não sei se eu consegui me fazer compreender nesse Não, com sentido certeza. Com do certeza, eu acho que que é o tokenismo.
Eu acho que pô, você faz compreendendo a sua atuação, quando você se nega a ser essa figura emblemática muitas vezes. Você se desvia desse É, papel. É por isso que eu falei que dá para compreender a sua atuação muito com, esse texto que é bem antigo também, o seu trabalho sobre isso, mas eu acho que esse desvio dessa posição de ser a representante, ter esse peso, como isso pode ser nocivo até para a própria causa, né? De você se colocar. Mas é eu vou que te. você acaba sendo usado pelo grupo que quer manter a estrutura como tá, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu escrevi o texto no Heroine e eu falava, existem tokens que podem parecer ser um sinal de mudança institucional, estrutural, que você olha e você se sente animado. Por exemplo, quando eu vi a professora Eunice Prudente, eu a conheci em 2000, né? Eu olhei e falei, nossa, tem uma mulher negra professora na Faculdade de Direito da USP. 2000 eu a conheci, né? 22 anos se passaram e 21 anos se passaram e a Faculdade de Direito da USP continua tendo só uma mulher negra como professora, né, na Faculdade de Direito, e a instituição não teve uma mudança significativa. Se bem que uma coisa que me falaram há muitos anos é que mudança histórica não acontece no curso de uma vida, que é aquela, não queira ver você a mudança histórica no curso da sua vida. Colabora com o que você consegue colaborar e segue, né? Vai morar na praia. E acho que é isso. Você tem, por exemplo, tokens que você olha e fala assim, nossa, é um sinal de uma mudança que está acontecendo, mas você tem tokens também que você olha e fala assim, não está rolando mudança institucional nenhuma. O ministro Joaquim Barbosa, ele entrou no STF, nossa, um homem negro no STF. Ele saiu e nenhum outro entrou. Por quê? Porque não aconteceu uma mudança institucional. O que aconteceu foi só a exposição da imagem dele, né? Mas a instituição continua com impacto desproporcional, tanto que não tem mais negros como ministros no STF. Eu acho que. E aí eu poderia me comprometer com esse negócio de representatividade que as pessoas falam, e eu reconheço que é muito bom você conseguir se ver, né, como um potencial, olhar e falar assim, nossa, eu vejo essa mulher negra como professora de faculdade de direito, eu também quero ser. Mas o que acontece é que eu não sei em quais momentos eu estou sendo a imagem emblemática que estimula e em quais momentos eu estou sendo a imagem emblemática que está sendo usada como token. Então, é melhor tentar não colaborar com o negativo. Na dúvida. Mas eu queria, nesse ponto, eu queria chamar a atenção, assim, voltar para a questão da filosofia, porque eu comecei a trabalhar a filosofia do direito e eu vou te falar, vou procurar os textos, é só homem branco que fala de filosofia do direito. É só todos os autores, né? E aí eu encontrei o seu livrinho sobre filosofia do direito, seu trabalho sobre filosofia do direito, e eu falei, que não é só a questão da representatividade, mas é de uma trajetória que gera um desvio também, né? Ah, você, Interpretativo. sim, você, talvez por conta do método da coleção, já me falou por causa disso, você trabalha com situações problema, né? E de certa forma você quebra aquela fronteira entre as disciplinas teóricas iniciáticas e as dogmáticas, porque você mostra que dá para pensar que a filosofia está presente em muitos momentos da prática jurídica, né? Em todos os momentos da prática jurídica, né? Eu discuto com alguns colegas advogados que eles falam direito é prática, mas eles são advogados, eu gosto deles mesmo assim, trato normal, né? Mas é aquilo que eu me esforcei a trazer. O CNJ não exigiu a filosofia nos concursos da magistratura por nada. A filosofia não está na seleção da OAB por nada. É porque um profissional do direito ele tem que resolver problema.
né? E em alguns momentos você precisa conseguir pensar o direito no sentido de preencher as lacunas. Eu vejo muitos profissionais que tentam ser pensadores, né, pensadores do direito, ignorando o básico, né, da filosofia do direito, que é a subsunção, a teoria tridimensional e etc. Se você está ignorando o básico, como você vai conseguir estabelecer um diálogo com o juiz, apresentando para ele a peculiaridade da situação? Porque o que indica a peculiaridade da sua situação vai ter que se valer de um veículo. E esse veículo da comunicação é a filosofia do direito. Né? Então, assim, tinha o elemento do método, né, da sala invertida, mas também a minha preocupação como professora, porque eu estava escrevendo aquele didático, mas eu já tinha experiência de sala de aula, e a gente sabe, né, o que é aluno de sala de aula, né? Aí, para que eu estou assistindo isso? Para que eu estou aprendendo isso? Olha, eventualmente, eu não sei o que você vai fazer depois de formado, mas se você for atuar nesse âmbito, deixa eu te contar, você vai precisar conseguir pensar a filosofia do direito, sim. Acho que é isso. É muito isso, mas é muito diferente do restante do material que existe sobre filosofia do direito no Brasil. E a grande chave final é você fazer essa vinculação com o conceito de interseccionalidade lá no final. Você vai mostrando que as ideias muito fechadas do indivíduo, que não levam em conta a diferença, não dão conta de produzir justiça, né? Então é como se você falasse, você estudou isso daqui, mas isso não é suficiente. Você precisa estudar sociologia, você precisa estudar outros aspectos para que você possa pensar a justiça de um modo adequado, né? Sem dúvida, sem dúvida. E estudar bem sociologia, né? Estudar bem as teorias da sociedade. Por quê? O homem ideal não existe. O homem ideal existe só para você tentar pensar uma ou outra norma, né? Mas o homem ideal, quando você vai atuar na prática, ele não existe. E se você for atuar a prática pensando, esperando e projetando o homem ideal, seja o estereótipo de homem negro, né, que seria o homem ideal, seja o estereótipo de homem branco, né, um homem ideal, estereótipo de mulher negra, o estereótipo de mulher branca, o estereótipo de criança, né? Se você, quando eu falo o homem ideal, né, que a gente tem esse termo no direito, se você busca isso na sua atuação, você vai trabalhar com um direito que não serve para o cotidiano. Você vai ter que. Você vai negar o sistema jurídico. Né? O sistema jurídico ele está tentando resolver conflitos sociais, e conflitos sociais refletem a complexidade do indivíduo, do ser. Né? E a categoria interseccionalidade foi o esforço da professora Kimberly Crenshaw de trazer para o direito essa complexidade no caso das mulheres negras, né? Mulheres negras não são homens negros, mulheres negras não são mulheres brancas, mulheres negras são um outro ser, né? Que tem raça e gênero subalternizados. Né? E aí às vezes cai né, na falha lógica da Olimpíadas da opressão, que não é, né, interseccionalidade não é Olimpíadas da exclusão, mas é a demanda de reconhecer a complexidade do indivíduo, fazer esse olhar, né? Então, se faz necessário trazer de novo esses debates para o espaço do direito, sim, e esse didático eu fiquei muito feliz. Quando eu terminei, eu até mandei umas páginas para a professora Kimberly Crenshaw, falando, professora, estou colocando aqui e tal, o que você acha, né? Porque é isso. A gente tem que escapar dessa estereotipação
das pessoas do direito, né? Caio Tício e Mévio. Né? Caio Tício e Mévio serve para você aprender a norma, mas na vida real não é o Caio Tício e Mévio, é a Maria, é a realidade de situação análoga a escravizado até 2022, né? E o Brasil é muito complexo, a gente não pode ter formação que ignore isso. Então, quem está ouvindo sabe que a Isis reconduz os mortos para a vida, né? Mas é pesado, o preço é alto também, né? Tem que estudar bastante, né? Tem que fazer um caminho muito, muito denso. E ela é super exigente. Então, nessa entrevista, vocês vão ter camadas também. Vocês podem ir atrás dos textos, que vão ver que tem uma densidade que é cobrada também, né, Isis? Tem tem o livro, né, a dissertação, que eu publiquei, eu defendi em 2009 e publiquei em 2010, né, Racismo Estrutural e Direitos Humanos Acríticos. Tem um videozinho que circula do congresso, da conferência da década dos afrodescendentes que teve ano passado em São Paulo, em novembro do ano passado, pela Prefeitura de São Paulo, acho que é a Secretaria de Relações Internacionais. Eu fiz um videozinho explicando o que é direitos humanos críticos também. Circula, acho que vale a pena dar uma caçada. Então, tem esse livro de 2010, que é a minha dissertação publicada, tem esse videozinho explicando o que é direitos humanos críticos, tem o artigo que eu publiquei sobre a pandemia e racismo no âmbito jurídico, e aí eu trago o debate sobre o racismo estrutural, mas jurídico, né? Gosto de reforçar isso, claro, sempre com as lentes da teoria crítica racial. Também trouxe uma resenha na revista de estudos feministas, esse de racismo estrutural, e de racismo e pandemia, com a abordagem jurídica de racismo estrutural, está circulando todo lugar, né? STF, Tribunal Superior do Trabalho, Ministérios Públicos, todas as bibliotecas mesmo, mas é da revista Direito e Praxis, da UERJ. Tem também a resenha que eu fiz, né, que a professora Patrícia Hill Collins, que é uma fofa também, ela tenta, como eu, entender, né, o que está acontecendo nessa disputa da interseccionalidade, e eu publiquei a resenha do livro dela, né, Interseccionalidade como teoria crítica da sociedade, ou interseccionalidade como teoria crítica social, né, não sei como vão traduzir, e está na revista de estudos feministas de Florianópolis, acho que é legal. Tem a minha tese, que eu não publiquei porque eu estava trabalhando em Brasília e estava bem pesada, assim, então preciso ainda organizar as informações, mas enfim, tanto a dissertação como a tese é sempre um bom levantamento de assessoria de pesquisa dos que vêm depois. Desde o meu TCC eu sempre tive esse espírito de escrever as coisas mais como assessoria para quem quiser vir depois não ter que quebrar pedra como eu quebro, mas a tese também está na base da USP, né, de teses e dissertações, e tem as publicações do Iroim, as publicações da Carta Capital, né, tem várias coisas, tem um blog da Oxford, que eu também mandei algumas coisas para lá. Enfim, antes de abrir a cafeteria alugando aqui perto de casa, eu tinha bastante coisa que saía. A gente ia pedir as indicações no final, mas você não vai fugir das 3 perguntinhas que eu faço para todos os convidados, que são as perguntinhas mais singelas.
Tá, Então, bora perguntinhas lá. um pouco mais simples, assim, ou do jeito que você achar necessário. A primeira delas é: o que é filosofia? Filosofia, ou aquela, para mim, né? Eu vou ser bem, né? Para mim, é a ferramenta necessária para pensar ou pensar tudo, né? Pensar tudo. Não, não. Eu acho que eu mencionei, né, nessa conversa, você ter um meio, um, um veículo para transpor as coisas. Acho que quando você quer fazer diálogo entre sistemas, né, direito, sociologia, que é inerente ao direito, uma ciência social aplicada, quando você toma a ciência da complexidade da existência, que é um diálogo entre sistemas, o veículo que permite que você transite por esses sistemas, né, e forme um diálogo coeso, é a filosofia, dentro do meu ponto de vista. Poderia falar aquele clássico da por que Deus existe, por que o céu é azul, do mundo de Sofia, mas eu acho que, para mim, é o veículo que eu estou usando para me movimentar com segurança entre os sistemas, né, que eu preciso, porque eu estou produzindo um, um pensar. Acho que é isso. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual que foi o que mais lhe impressionou? Tá. Enfim, né? Eu tenho muitos colegas, até por causa da disciplina de filosofia política que eu fiz, né? E tal, e os professores, né? O meu professor que é professor na Unicamp, mas dava aula na Unesp. Ah, eu costumo sempre brincar que meu pai e a minha mãe são grandes filósofos. Eu vou mandar essa, que enfim, meus avós, né, tal, não sei o quê. Eu, às vezes, quando eu falo alguma coisa que os mais velhos, né, me repetiam, tal, e que começa a fazer sentido agora, eu sempre falo assim, como dizia o grande filósofo, né, como dizia a grande filósofa, eu, eu, eu vou ficar nessa, assim, acho que meus, os grandes filósofos que eu sempre ainda me surpreendo seriam as pessoas da minha família, né? Os mais velhos, tal. Mas é, vou deixar nessa, vou deixar esse reconhecimento decolonial ao saber tradicional que convive comigo. Eu acho que aí você utilizou minha última pergunta, que era quais são suas filósofas ou filósofos favoritos, né? Porque Pois é, porque assim, existe a filosofia que a gente usa como ferramenta, né, na nossa produção teórica acadêmica, que tem um quê muito de dúvidas pessoais, poxa, é, aquela pergunta que a, a terapeuta faz lá no começo dos 2000, por que você pesquisa raça, né? Que é uma pergunta que eu não me fiz, né? Quando eu comecei a pesquisar na graduação, mas uma hora a gente tem que parar para se perguntar. E existem essa dinâmica das ferramentas de filosofia e dos produtores, né, nesse âmbito, mas existe também as dinâmicas dos filósofos para você pensar a sua existência. E você ter o pensar saudável da sua existência é o que te dá uma certa estabilidade para você continuar transitando por essa produção acadêmica, que é uma disputa, né? E que envolve em alguns momentos quem você se percebe, como você se percebe. Então, acho que ter essa base esse conforto nessa base decolonial, né? Nessa base dos mais velhos e dos meus mais velhos, não só meus pais, meus avós, mas até, por exemplo, que é de cima, né? Que é
uma pessoa que eu conheci que eu adoro, como uma pessoa pode ser tão sutil e tão passar tanta informação ao mesmo tempo. E o Ed Silva e os demais, mas assim, acho que o compromisso com esses mais velhos que não estão nos livros, né? Que não estão com título de doutor honoris causa, mas que se você não entender eles, você não vai conseguir circular nesse espaço de produção de conhecimento com estabilidade. Vai acabar não se sustentando. Acho que é isso. Não, eu acho uma resposta muito potente, porque se você não parte dessa história, você não tem autoridade semântica para conversar, né? Porque você não tem autoestima para dizer a partir do seu lugar, né? Então faz todo sentido essa resposta. Eu pedi indicações de livros, você já fez algumas indicações, mas eu vou falar para os ouvintes que a professora Isis, ela tem muitas publicações em inglês também, né? Então, se você for atrás dos trabalhos dela em inglês, talvez você encontre coisas que ainda não estão em português, porque ela, ela não, produz muito para um diálogo internacional, né? Que faz parte da Uhum. formação dela. Então, vale a pena ir atrás também desse livro que a gente falou de filosofia do direito, né? Porque eu acho que tem essa diferença aí. E eu queria puxar indicações também que não sejam só do direito, da filosofia. Aí eu vou homenagear o Carlos Moura aqui, e acho que vale a pena ir atrás do Fela Kuti, que era amigo dele, e que eu acho muito engraçado que muitas vezes as gerações mais novas não conhecem. Muitos dos estudantes africanos chegam no Unilab e não conheciam o Fela Kuti, né? Então eu vou fazer indicação do Fela Kuti e do DJ Sankofa, né? Que é um amigo que o DJ Sankofa do Caribe, que trabalham com música africana, né? E que são grandes mediadores para o pessoal conhecer a música africana, né? Então, Eu coloco o Fela Kuti como músico, né? Quase sempre que eu posto alguma coisa, eu coloco o Fela Kuti. Eu adoro a música dele sobre água que ele fez para a mãe dele. Quando eu morava em Los Angeles, estava rolando um musical dele no centro de Los Angeles, que a menina do Destiny Child faz uma das namoradas dele, do personagem, né, do Fela, e acho que é porque ele é nigeriano, né, e a Unilab tá centrada nos Palopes, e é uma coisa que eu tento pensar, né? Poxa, a gente não está fazendo diálogo entre África na Unilab, porque a Unilab é Palopes, mas o Palopes tem que dialogar com a África francófona e com a África anglófona e com os outros. E é engraçado ver como esse diálogo não acontece, né? Os alunos chegam dos Palopes e eles não conhecem o Fela, né? O cantor nigeriano que também foi meio que revolucionário. E acho que tem isso, tem essa referência do Carlos Moore, que o Carlos, eu assisti uma live dele mês passado, e eu falei, parecia que eu estava assistindo o jogo da Copa, né? E realmente, a reverência do Fela também, eu reforço, sem dúvida. saiu um livrinho agora na Nigéria, do Adesina Afolayan e do Toyin Falola, né? Sobre o Fela como filosofia. Agora eu não lembro o nome do livro, né? Mas é fácil de encontrar. Uau! Os dois estão trabalhando como a base do pensamento iorubá, tá nas canções do Fela, problematizam as questões das mulheres também, porque é um problema grande como o Fela tem uma abordagem ambígua sobre a questão feminina, né? Mas é todo um Uhum. livro pensando Fela Kuti como um filósofo, como um pensador. O Adesina Afolayan é um filósofo de mão cheia, né? Ele organizou um compêndio de filosofia africana há pouco tempo, e o Toyin Falola é o nome ele é o grande pensador da epistemologia nigeriana, assim, tudo que vai pensar a partir da Nigéria, o Falola é um, vamos dizer, um catalisador, né? Ele é a enzima que gera os conhecimentos na Nigéria, né? E então o Fela Kuti, eu acho que a gente precisa talvez repetir esse movimento
e pensar outros cantores também dentro da filosofia, dialogar com outros cantores aí, porque eu acho que é um trabalho que ajuda a não só popularizar, mas aprofundar e reconhecer aquilo que nos forma, né? Mas, Uhum. Isis, então vou deixar espaço aberto para suas considerações finais, para o recado que você queira. E o recado que você quiser, se você quiser divulgar, se tiver alguma coisa para divulgar também. Todas as palestras minhas que ficam no YouTube, eu coloco num canalzinho, Isis Conceição. E acho que nessa palestra na OAB de São Paulo, eu comentei que eu saí de São Paulo porque eu entendi que eu já tinha feito tudo que eu podia fazer, né? Então, eu fico sempre curiosa, para mim é sempre curioso, porque eu volto para rever as coisas e eu falo assim: é isso, gente, nada de novo no front, né? Também uma coisa que eu já comentei numa entrevista, né? Você vai estudar teoria crítica racial, é uma entrevista minha que está na Revista de Cientistas Negras da Federal Tecnológica do Paraná. E você vai fazer teoria crítica racial em Los Angeles e o pessoal está teorizando aquilo que teu avô ensinou para teu pai que te ensinou, ou que tua avó ensinou para tua mãe que te ensinou, sabe? Por isso que eu falei muito desse negócio de reconhecer as bases, as referências decoloniais, né, as pessoas que estão perto. E aí eu sempre me surpreendo com o que as pessoas querem, né, ouvir mais, porque eu tenho a sensação, às vezes, que eu estou falando sobre o que já está publicado em 2008, que já está publicado em 2009 e tal. Eu fico ainda muito nesse conflito, né? Na palestra da OAB eu falei, gente, eu já sistematizei, eu já levantei, eu já coloquei publicado, já está disponível, o que mais, né? Vocês precisam. Mas, ao mesmo tempo, Marcos, essa conversa com você me reforça uma suspeita que eu tenho. Tem alguma coisa que eu ainda não liberei de informação, alguma coisa que as pessoas acham que eu ainda não liberei de informação relacionada às minhas conclusões, né? Que eu também não sei o que é. Eu preciso. Mas é isso. Não é que eu não goste de dar palestra ou não goste de fazer essas conversas de entrevista e tal. É só porque eu sempre me pego pensando isso. Eu acho assim, já sistematizei, já divulguei, já disponibilizei e tal. O que mais, né? Mas talvez eu precise repensar outras conclusões, tal, e enfim, é isso. Um conflito existencial. Eu te peguei naquele negócio do tokenismo, né? Porque aí e você fala que tem os bons e os maus, né? E é verdade que você já publicou e já teorizou, só que as gerações novas estão chegando e por mais que haja esse tokenismo, elas precisam de referência, como você teve referência também, né? Uhum. Então, voltar a dialogar ou dar essas entrevistas é sempre uma prática afetiva também, né? Uma saudação para esse pessoal que está chegando agora, que talvez não conheça seu trabalho, não tenha ele como referência, porque a gente tem um grande gap entre as gerações, né? O pessoal mais novo não cita os mais velhos, e como você não é tão mais velho assim, Eu tô no gap, né? você acaba ficando nesse gap aí de que talvez daqui uns 20 anos vão te citar para falar, olha, resgatei, salvei. Mas não é assim. E eu acho que tem muita coisa que tá no silêncio ainda para ser produzido, porque eu fico pensando de toda a sua experiência na Unilab, o que você pode traduzir também para as outras pessoas, como esse encontro também, esse lugar, é uma encruzilhada de saberes, né, que é muito transformadora também, mas você está certa, a gente que tem que correr atrás, a gente que tem que correr atrás daquilo que você escreveu, mas há coisas que não estão totalmente amarradas ainda, que merecem mais cuidado. Se você acha que
é como se você passasse a bola para frente, etc., você pode se surpreender positivo ou negativamente. Entendi. Porque você pode ter essa situação, isso que você falou, as pessoas vão repetir as mesmas questões, né? E é inevitável que repitam as mesmas questões, porque a mudança estrutural é muito pequena, né? Como você disse antes, né? Mas eu queria agradecer o privilégio dessa entrevista tão cuidadosa e tão rara, né? Eu que agradeço, é sempre um bom momento de me pensar também. Eu que agradeço o convite. Então, obrigado. Obrigada, abraço. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.